Olá! Nesta edição você vai ficar sabendo o que fazer quando for vítima de fraude envolvendo empréstimo consignado. E ainda, Judiciário Cearense garante plantão especial para atender demandas relativas à Copa do Mundo de Futebol. E Tribunal de Justiça lança segundo volume da coleção Direito Vivo. A Justiça Cearense disponibiliza plantão para atender demandas relacionadas à Copa do Mundo de Futebol. No aeroporto de Fortaleza, a atuação especial teve início no dia 5 de junho. O juizado do aeroporto começou a atuar uma semana antes do início dos jogos e segue até 18 de julho, uma semana após o torneio, por conta do fluxo de turistas. O atendimento é voltado principalmente para solucionar problemas de relações de consumo. Basicamente, questões ligadas ao direito do consumidor, que envolvam matérias aéreas e também com prestadores de serviços que atuam aqui dentro do aeroporto. O juizado do aeroporto funciona 24 horas. A cada dia, são 3 plantões de 8 horas. As equipes são formadas de um juiz, um servidor, um conciliador e intérpretes voluntários. É uma extensão do trabalho do judiciário, que já é feito nos juizados especiais, distribuídos nos diversos bairros. E é mais uma facilidade para que o cidadão tenha acesso ao trabalho da justiça. Além disso, nos dias de jogos, o juizado do torcedor atende dentro da Arena Castelão. Nós vamos atuar nos 6 jogos, A equipe é formada de 8 membros, incluindo 2 juízes e 6 servidores, 5 servidores e 1 intérprete. E que caso o juizado do torcedor vai poder atuar? Todos os fatos que exijam a participação do judiciário e que ocorram dentro do Castelão. Fora do Castelão, esses mesmos fatos serão elucidados por outros colegas que estarão de plantão em 4 outras unidades. Em Fortaleza, as ações do Judiciário durante a Copa do Mundo de Futebol são de responsabilidade da Coordenadoria do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Ceará. O presidente da coordenadoria é o desembargador Mário Parente Teófilo Neto. A editora do Tribunal de Justiça do Ceará lançou o segundo volume da série Direito Vivo. A obra apresenta uma coletânea de sentenças. São 2 livros que reúnem decisões cíveis e criminais. Colaboraram com o trabalho 14 desembargadores, além de 15 juízes da capital e 17 do interior. A coletânea teve a coordenação do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, membro do Conselho Editorial do TJCE. Nós podemos encontrar matérias relativas a direito de família, esse que está permanentemente em evolução. Existem compreensões sobre a entidade familiar e isso sendo levado para decisões dos juízes. Isso para citar a questão do direito de família. Mas também, sob o ponto de vista de direito de propriedade, sob o ponto de vista de títulos de crédito, de direito comercial, de direito empresarial, nessa seara do direito empresarial, veja bem, nós estamos diante já, desde 2005, de um cenário novo para a falência e recuperação de empresas. Para a desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda, presidente do Conselho Editorial do TJCE, a obra é importante porque mostra o posicionamento dos magistrados da Justiça Estadual sobre diversos assuntos. A importância da publicação dessa obra é porque com ela os operadores do direito, os advogados, os promotores e os magistrados tomam conhecimento do pensamento jurídico, tanto dos juízes de primeiro grau quanto dos juízes de segundo grau. Isso é muito útil na vida forense. O lançamento ocorreu no Palácio da Justiça no dia 6 de junho. A primeira tiragem é de 800 exemplares. Os livros serão distribuídos para desembargadores, juízes, bibliotecas de universidades cearenses, tribunais de justiça do país, Conselho Nacional de Justiça, entre outras instituições. No próximo bloco, a gente fala sobre fraudes contra aposentados envolvendo empréstimos consignados. Até já! A facilidade do empréstimo consignado, ou seja, com desconto em folha, fez surgir fraudes contra aposentados, principalmente moradores da zona rural. No judiciário, tem se tornado comum processos de reparação moral e material envolvendo esse tipo de crime. Para falar sobre o assunto, eu entrevisto o juiz Sérgio Augusto Furtado Neto Viana. Ele é titular da comarca de Monsenhor Tabosa, no interior do Ceará. Seja bem-vindo. Obrigado, Pamela.
Doutor Sérgio, os bancos têm se descuidado na hora de verificar os dados dos contratantes dos empréstimos consignados? No geral, o que eu tenho verificado com relação ao tema é que falta cuidado dos bancos quando a contratação é com aposentados analfabetos, né? Porque fica muito difícil identificar, às vezes, só pela posição do polegar, se de fato foi aquela pessoa que firmou aquele contrato, né? Eu penso que os bancos deveriam ter um pouco mais de cuidado nesse ponto, identificando com testemunhas o contrato, juntando os documentos dessas testemunhas, utilizando procuração pública, quem sabe. Mas, enfim, é uma questão que tem que ser analisada no todo, mas falta esse cuidado com relação a esse tipo de público, que é o analfabeto. E que cuidados o aposentado deve ter para evitar fraudes quando for abordado na porta da agência bancária, por exemplo? De início, eu penso que verificar se aquela pessoa que fez a abordagem, de fato, tem a credencial do banco para estar oferecendo aquele serviço. Ou se é uma pessoa que deseja apenas colher os documentos e, de posse daqueles documentos, firmar vários empréstimos, sem até que o aposentado saiba, né? Primeiro verificar se ele tem essa credencial, pedindo a identificação. E depois buscar analisar os termos da contratação, taxa de juros, qual o valor que vai ser creditado, qual vai ser a prestação. E aí, de posse desses elementos, identificar se vale mesmo a pena fazer o contrato, né? Doutor Sérgio, qual o perfil da maioria dos aposentados vítimas de fraudes? São pessoas com baixa instrução, baixa escolaridade, da zona rural e que desejam adquirir bens de consumo duráveis de forma mais rápida, como geladeira, televisão. E o mais comum que eu vejo no interior é a moto, né? Muitas vezes para os netos, enfim, é esse o perfil. O que o aposentado deve fazer quando perceber um desconto indevido no benefício previdenciário? Bom, com relação a esse tema, eu até vejo que a maioria das pessoas não tem conhecimento, porque eu nunca vi ninguém nem comentar, nem no âmbito forense. Existe uma regulamentação do INSS por meio de uma instrução normativa que foi editada por força de uma decisão judicial, numa ação civil pública, que regulamenta muito bem claro essa questão, que o aposentado ele pode se dirigir ao INSS ou em uma das suas agências, ou pelo telefone 135, ou mesmo pela internet, fazer a reclamação. Recebida essa reclamação, o INSS, no prazo de 10 dias, ele perquire se essa contratação foi irregular ou não. E, dependendo do caso, o próprio INSS busca o ressarcimento do aposentado. E se for constatada a irregularidade na contratação, o banco também ele sofre a pena, que é de suspensão do convênio, ou até mesmo rescisão desse convênio, o convênio de contratação com o INSS do empréstimo. Porque esse empréstimo ele é feito por meio de um convênio do banco com o INSS. E se o banco reiterar em faltas, como irregularidade na contratação, esse convênio ele pode ser suspenso ou mesmo rescindido. Os bancos eles estão disponíveis para acordos? No geral, os bancos eles fazem um acordo quando eles não apresentam em juízo os documentos alusivos à contratação. Eles têm tido essa flexibilidade. Doutor Sérgio, a vítima tem direito à reparação de danos morais e materiais? Sim, se constatado de fato que não houve a contratação e houve o desconto indevido no benefício, eu penso que a reparação de danos materiais e morais é a medida que se impõe. E cobrança indevida gera pagamento de indenização em dobro? Bom, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável às instituições financeiras, constatado o desconto indevido, se comprovada a má-fé do banco, é devida a reparação em dobro, a ser analisado também caso a caso. E a situação se agrava quando a pessoa tem o nome cadastrado na lista de maus pagadores, por exemplo? Bom, de acordo com um entendimento já bem firme da jurisprudência, a questão da negativação do nome, se houver uma inscrição anterior legítima, no SPC Serasa, por exemplo, e for feita uma posterior ilegítima, ou seja, indevida, o aposentado tem direito ao cancelamento da segunda, indevida, mas não gera dano moral. Já se o aposentado nunca tiver tido inscrição anterior e for feita uma inscrição indevida, aí sim, cabe tanto a reparação de danos morais como o cancelamento daquela inscrição indevida. E a vítima deve acionar o Banco Central?
Na instituição normativa que eu citei anteriormente, que o INSS regulamenta a questão do empréstimo consignado, existe uma previsão no artigo 50 que o próprio INSS, periodicamente, ele envia os dados acerca de irregularidades constatadas nos empréstimos consignados para o Banco Central. E aí o Banco Central, de posse dessas informações, enquanto regulador do sistema financeiro, ele vai tomar as medidas pertinentes. Não é necessário, então, que a vítima procure o Banco Central? Não. Se a vítima ela seguir esse procedimento que eu indiquei, que eu reputo o mais adequado, que é procurar o INSS, aí eu penso que não, porque o INSS já toma essa medida. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco volta falando sobre fraudes contra aposentados. Voltamos do intervalo. A entrevista de hoje é sobre fraudes contra aposentados. Quem fala sobre o assunto é o juiz Sérgio Augusto Furtado Neto Viana, da comarca de Monsenhor Tabosa, no interior do Ceará. Doutor Sérgio, a pessoa que não sabe ler deve procurar ajuda antes de contratar empréstimos? É interessante, né? Porque o contrato é o que faz a lei entre as partes. E no contrato estão especificadas as taxas de juros, o valor que vai ser disponibilizado para o aposentado, a quantidade de prestações, enfim. Então, a pessoa que não sabe ler, é bom que ela peça para que uma pessoa da família, de confiança, de preferência, lhe ajude para que explique ali todos aqueles termos daquela contratação, porque afinal de contas é uma dívida aí que ele vai ter que arcar durante um certo tempo. Quem não tem uma instrução maior também deve procurar essa ajuda, porque esses contratos eles são cheios de detalhes também, né? Exatamente. O ponto principal, no meu modo de ver, é justamente a questão da taxa de juros, né? Porque o aposentado ele é movido por aquela ânsia ali de receber aquele dinheiro, comprar um bem de consumo durável, de valor mais elevado, e às vezes deixa de lado essa questão do valor que ele vai pagar depois, porque a conta vem para ele pagar. E o serviço do banco é esse, o banco vive disso, da taxa de juros. Então é muito importante que o aposentado, antes de efetuar essa contratação, ficar bem ciente do valor que ele vai pagar a mais, inclusive fazer a conta, vou ganhar 2.000, vou pagar 5, para que ele possa ver se realmente vale a pena fazer aquele contrato. Ou seja, sabendo ler ou não, ele tem que analisar criteriosamente. Exato, principalmente essa questão, né? Quais documentos a vítima deve apresentar para ingressar com a ação na justiça? Vai depender muito do que ela alega, a vítima alega. Se ela alegar que não fez o contrato de jeito nenhum, basta que ela junte os documentos alusivos ao seu benefício, seu desconto no benefício. São documentos que são muito fáceis de obter junto ao INSS, e além dos documentos de identificação e comprovante de endereço. Se ela alega que nunca nem recebeu o valor objeto do contrato, que não firmou o contrato, está sendo descontado e nunca nem recebeu o crédito do banco, que seria devido em razão da contratação, ela junta extratos bancários daquele período provando que não foi feito nenhum depósito na sua conta, certo? E se ela simplesmente alega que fez o contrato, mas que as taxas de juros são abusivas, por exemplo, então basta que ela junte os documentos de identificação e os documentos do INSS, que mostram desconto no benefício. Mas ela pode achar que a taxa é abusiva mesmo depois de ter feito essa análise do contrato, por exemplo? Bom, aí depende de caso a caso. No direito do consumidor, que é aplicável às instituições financeiras, existe uma teoria doutrinária chamada teoria da imprevisão, que, por exemplo, o aposentado ele pode fazer aquele contrato ciente da taxa de juros que estava sendo aplicada, e sobrevier, por exemplo, uma doença nele ou em uma pessoa da família ou um neto que viva com ele, enfim, alguma condição superveniente que altere a sua condição financeira, um gasto maior e que ele passe a não mais arcar com aquela taxa de juros que ele tinha contratado e sabendo o valor que ele ia pagar. Mas se houver essa alteração na situação financeira, é possível a revisão dessa cláusula, mesmo ele tendo ficado ciente quando da contratação. Geralmente, quais os argumentos que os bancos utilizam para se defender? Os bancos eles alegam que o contrato foi feito legalmente, sem nenhum vício, e que, se constatado algum vício, ele foi tanto vítima quanto aposentado.
tanto vítima dessa fraude quanto o próprio segurado do INSS. E quais seriam esses vícios, por exemplo? O que eu vejo na justiça é que as pessoas alegam que não firmaram contrato, que foram vítimas de fraude, de estelionatário, e o banco alega que não, que o contrato foi feito regularmente, mas que se tiver havido uma fraude, essa apontada pelo aposentado, ele foi tanto vítima quanto o segurado. Só que essa é uma tese defensiva que não convence. Em razão da atividade econômica exercida pelos bancos, a responsabilidade dos bancos é de natureza objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, para que fique caracterizada a sua obrigação de indenizar. Dito de outra forma, mais simples, isso quer dizer que, se de fato a pessoa sofreu um golpe de um estelionatário, teve seus documentos clonados, sua assinatura falsificada e foi feito um contrato em seu nome, isso quer dizer que, ainda assim, o banco é responsável por reparar aquele dano integralmente, inclusive os danos morais, porque a sua responsabilidade é de natureza objetiva. A sua atividade é de risco, é um empreendimento econômico e o banco arca com essa sua atividade. Ou seja, mesmo que ele não tenha culpa, de fato uma pessoa pegou uma camisa com o nome do banco, saiu com a prancheta debaixo do braço, colhendo os documentos dos aposentados, ainda que fique comprovado isso daí, o banco responde objetivamente por essa contratação indevida. Ou seja, alegar que a culpa de terceiro não tira essa culpa... Não retira, é um entendimento já sumulado pelo STJ, pacífico, apesar de ser alegado como defesa pelos bancos costumeiramente, é uma tese que já é rechaçada na jurisprudência com muita tranquilidade. Os bancos teriam de oferecer uma condição maior de segurança para evitar esse tipo de fraude de terceiros? Com certeza. Eu entendo até que essa questão de agenciadores do banco, eu acho que deveria ser objeto de uma regulamentação. Eu entendo que essa forma que você, no interior, você vê umas lojinhas lá, faça aqui seu empréstimo, isso daí torna o processo muito inseguro. Eu penso que deveria haver uma regulamentação do Banco Central em nível nacional, exigindo que a contratação fosse feita efetivamente nas agências bancárias, por meio de empregado do banco mesmo. Doutor Sérgio, existem casos em que o banco não apresenta o contrato e os documentos do suposto contratante do empréstimo? Existem sim, existem, e esse é um indício de que não houve a contratação, que o aposentado, segurado do INSS, apenas está sofrendo os descontos indevidamente do seu benefício. É apenas um indício que deve ser feito o cotejo com as outras provas do caso, né? Qual o papel dos órgãos de defesa do consumidor nesses casos? Como eu falei anteriormente, no início da entrevista, existe uma regulamentação muito bem feita, no meu modo de ver, pelo INSS. Embora tenha sido fruto de uma ação civil pública manejada pelo Ministério Público. E como existe já essa estrutura montada pelo INSS, toda uma regulamentação feita para verificar a regularidade dessas contratações, eu entendo que os órgãos de defesa do consumidor, ao invés de ter todo um trabalho de também regulamentar, deveriam fazer um trabalho informativo, de passar essa informação para o segurado, quando ele chega lá reclamando no PROCON, etc., que não fez aquele empréstimo. Então, encaminhar, pegar uma cópia da instrução normativa do INSS, da resolução que tem um anexo com um formulário que o segurado declara lá que não fez o empréstimo e assina, e fazer esse encaminhamento, que é a forma mais prática de sanar esse problema aí do desconto indevido no benefício. E quando o aposentado perceber que está sendo vítima de uma fraude, quais órgãos ele deve acionar? Como se trata de um crime de ação penal pública incondicionada, que é o estelionato, eu penso que o órgão mais adequado para amparar o idoso, nesse caso, é o Ministério Público. Toda comarca tem um promotor de justiça atuante, é uma instituição que tem revelado muita atenção a essa causa. E eu penso que o aposentado deve se dirigir tanto ao INSS, como eu falei anteriormente, para sanar essa questão do desconto indevido, e comunicar ao Ministério Público para tomar as providências pertinentes, no caso que é requisitar a instalação de inquérito policial e
iniciar uma ação penal pública, né, se identificado o fraudador. E essa ação penal ela pode ser individual ou coletiva? Pode, dependendo do caso, pode ser já uma ação civil pública, mas de caráter civil, de reparação de danos em favor dos consumidores lesados. Imagine a hipótese de um fraudador que conseguiu fazer 200 contratos fraudulentos, né? Seria um caso de que reclamaria uma ação civil pública de indenização. Aí seria uma ação só, que, se julgado procedente, iria condenar o banco a reparar os danos sofridos por todos esses consumidores vítimas desse falsário. Mas a ação penal não, a ação penal ela realmente é individual, porque no caso seria apenas um falsário, né? O importante é que as pessoas estejam atentas e os bancos também para evitar esse tipo de problema. Exatamente. Sempre que o aposentado ele verificar um desconto indevido no benefício, de fato, é procurar imediatamente o INSS, exigir que ele tome por termo a reclamação, exigir a resposta do INSS se foi acolhida ou não foi e por que foi ou não acolhida a reclamação, e, ato contínuo, comunicar ao Ministério Público da Sociedade da fraude que ele foi vítima e exigir também do Ministério Público a atuação no sentido de defender o direito do idoso. E fazer esse acompanhamento também regular, mês a mês, de extrato? Sempre verificar, né, qual é o valor que ele está recebendo. O INSS ele tem um aplicativo chamado SCRE, que é o Histórico de Créditos, e ali o aposentado ele tem detalhado o valor que ele recebe, o valor que é descontado, muitas vezes imposto de renda ou pensão alimentícia, sai bem discriminado. E aí, ele constatando lá consignação, empréstimo, e ele não tendo feito, imediatamente buscar o INSS e o Ministério Público. E uma pessoa que é julgada incapaz, por exemplo, deve ser representada? Sem dúvida, dependendo do grau de incapacidade, né? Se for uma incapacidade de uma pessoa, uma incapacidade em decorrência de uma doença, no caso seria o curador, né? A curatela, né? Se for simplesmente a incapacidade civil por uma menoridade, no caso seria o tutor. Aí, nesse caso de incapacidade, aí sim, o empréstimo, a contratação é nula, porque feito por quem não detém a capacidade civil para tanto. E geralmente os aposentados, o senhor havia falado da questão da taxa de juros, por exemplo, eles também devem estar atentos à parcela, ao valor da parcela para não comprometer aquele orçamento que eles contratam? O INSS, ele já de certa forma cuida desse ponto, que chama margem consignável. Ou seja, você tem uma determinada margem, salvo engano, é 30%, e que mesmo que o segurado pretenda fazer mais empréstimos e comprometer toda aquela renda, não é possível, pelo menos pela via do empréstimo consignado, né? Mas como o INSS ele já trata dessa questão da margem, então o aposentado, ele, digamos assim, fica um pouco tranquilo nesse ponto, né? Termina por ser uma condição favorável, né? Porque é apenas uma parcela, um limite do seu benefício, que é um benefício que serve de condição de sobrevivência dele, apenas uma parte poderá ser comprometida com os empréstimos, que no geral são amplamente favoráveis aos bancos, né? Agora, doutor Sérgio, no interior, a questão do uso de empréstimos consignados tem dificultado a economia, já que essas pessoas também contribuem para a movimentação da cidade? Com certeza. Quem vive ali no interior, no cotidiano, e eu vejo muito de perto isso, a economia do interior ela gira em torno de salário pago pela prefeitura, Bolsa Família e benefícios do INSS, que é a maior parte da renda. E imagine uma cidade com 10 mil habitantes e todo mundo com empréstimo consignado, com a margem consignável utilizada na íntegra, a economia da cidade fica comprometida, porque o dinheiro vai todo para os bancos.
Ou seja, não é uma coisa que influencia somente naquela residência, mas vai influenciando em toda a cidade. Impacta toda a economia da cidade, o comércio principalmente. Nós entramos em contato com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, para saber o que tem sido feito para evitar fraudes contra aposentados. Por meio da assessoria de imprensa, a FEBRABAN disse que a qualidade dos serviços prestados é uma preocupação dos bancos associados. No ano passado, foram investidos 20 bilhões de reais em tecnologia para melhor atendimento dos clientes. Sobre as fraudes, declarou que as instituições financeiras também são prejudicadas e que colabora com autoridades policiais e órgãos de defesa do consumidor para coibir eventuais irregularidades. Além disso, a FEBRABAN informou que promove campanhas sobre o uso consciente do crédito. Sobre as fraudes contra aposentados, eu conversei com o juiz Sérgio Augusto Furtado Neto Viana. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Pamela. O Judiciário em Evidência termina aqui e volta na próxima semana. Até mais.